Um breve histórico sobre o município de Votorantim. O início da exploração do povoamento de Votorantim aconteceu em meados do século XVII, quando Pascoal Moreira Cabral, primeiro habitante do município, parente de Baltazar Fernandes, fundador de Sorocaba, instalou-se no local conhecido como Itapeva, Pedra Chata, hoje sede da Fazenda São Francisco, de propriedade do Grupo Votorantim, iniciando o período rural, com a plantação da cana, a instalação da primeira moenda, utilizando-se do trabalho dos índios escravizados. Em 1679 foi construída no terreiro da Casa Grande uma capela em homenagem a Nossa Senhora do Pópulo. Posteriormente, essa capela foi enriquecida com a imagem de São Francisco, que deu nome à serra e à fazenda. Na época também eram explorados o cultivo de produtos de sobrevivência e a pecuária. O número de habitantes era pequeno e o comércio rudimentar. Por volta de 1750, numa sucessão de compras e vendas, a fazenda chegaria às mãos do capitão Mor Manuel Fabiano de Madureira. Essa mesma fazenda, em 1890, seria vendida ao Banco União de São Paulo. A maior atração local era a cachoeira denominada pelos indígenas Boturantim, cuja o etmo em tupi-guarani significa grande espuma branca, cascata branca, originando assim o nome de Votorantim, atribuído ao vilarejo e posteriormente ao município. Conta-se que a cachoeira era de tal beleza, pelo volume de água e encantos naturais, que teria motivado a vinda da Imperatriz Dona Teresa e o Imperador Dom Pedro II para apreciar a região. Os empreendimentos industriais implantados pelo Banco União no final do século XIX e pelo imigrante também português Antônio Pereira Inácio no início do século XX deram impulsos ao local. O primeiro empreendimento industrial implantado na região pelo Banco União de São Paulo, em parceria com os ingleses, deu-se em 1890, com a escolha da antiga propriedade dos Madureiras, que levava o nome de Cachoeira, para a construção da barragem das corredeiras do Rio Grande. Dessa forma, foi montada e acionada a primeira usina. Nascia assim a chamada fase industrial, com a instalação da fábrica de chitas, que começou a funcionar em 1892, iniciando a migração que se fundiu com a imigração italiana em Votorantim. A fábrica ela foi construída em estilo inglês, com tijolos aparentes e posteriormente conhecida como a Fábrica Velha, que pode ser vista ainda hoje ao final da rua Bernardino de Campos. O potencial hidrográfico e a topografia de Votorantim foram de notória importância para a consolidação do seu desenvolvimento, tendo em vista que favoreceram investimentos hidroelétricos como a usina de Itupararanga, inaugurada em 1914, considerada de grande porte para a época, cuja energia gerada seguia na totalidade para a cidade de São Paulo. Outras usinas foram construídas, possibilitadas pela exuberância das cachoeiras formadas na extensão do curso do declive do Rio Grande, como a Light, Santa Helena, Votocel, a Cachoeira da Chave, marcando a origem dos povoados que surgiram ao seu redor. Em 1940, ocorreu outra imigração pela oferta de empregos na tecelagem da fábrica de chitas e também da fábrica de cimento Votorã, já construída e em funcionamento. Os imigrantes assentavam-se nos mesmos bairros, considerando que muitos formavam grupos ligados por parentesco, legado ao município seus costumes, seu folclore e a arte musical, e contribuiu especialmente para o seu desenvolvimento. No final da década de 50, a localidade contava aproximadamente com 15 mil habitantes, concentrados em bairros pioneiros como Rio Acima, Vila Albertina, Vossoroca e Itapeva. A população também se concentrava nas vilas industriais que se formaram acompanhando a trajetória do desenvolvimento industrial, como a Barra Funda, a Chave, Santa Helena e Votocel. Na década de 60, Sorocaba não mais administrava a contento o distrito de Votorantim, agora com mais de 30 núcleos populacionais dispersos. Surgiram então as primeiras aspirações a favor da separação do distrito de Votorantim de Sorocaba. Aspirações essas que se acentuaram e eclodiram em significativo movimento de luta pela emancipação política, período de marcantes polêmicas criadas em torno de duas tendências, a do sim, a favor do desmembramento, e a do não, contra o desmembramento. Realizado o plebiscito em 1º de dezembro de 1963, o sim venceu, com uma margem grande de votos, desmembrando Votorantim de Sorocaba. A primeira eleição municipal realizada em Votorantim foi no dia 7 de março de 1965, confirmando a vitória do senhor Pedro Augusto Rangel como primeiro prefeito de Votorantim. A instalação do município ocorreu em 27 de março de 1965, marcando a posse da sua primeira administração autônoma. A cidade ela comemora seu aniversário em 8 de dezembro, data
consagrada a Nossa Senhora da Conceição, e que encerra as atividades alusivas na Semana da Emancipação, sempre iniciada em 1º de dezembro. Tem algumas datas importantes: elevação a distrito, 18 de agosto de 1911, instalação do distrito, 25 de fevereiro de 1912, o plebiscito, que é a emancipação, 1º de dezembro de 63, a instalação, 27 de março de 65, e o aniversário do município é comemorado dia 8 de dezembro. Algumas curiosidades sobre o Votorantim.